de sexo, gênero e etc. Como Ouro Branco, uma cidade de 35.268 habitantes, 35.268 habitantes, com uma territorialidade tão pequena, se comparada às suas vizinhanças, pode pensar em loteamento fechados. Qual a justificativa para tal proposição? Sétimo, falando dos serviços prestados nas concessionárias ao município, Copasa, CEMIG, etc., o que significa, nessa proposta de alteração, autorizar a extensão de rede para atender a demanda? O planejamento urbano parte do pressuposto que serviços essenciais são autorizados porque alguém paga a conta em consenso, em benefício de uma coletividade e conforme a legislação vigente. Por exemplo, loteamentos particulares, as contas dessas infraestruturas são por conta do empreendedor imobiliário. Oitavo, o zoneamento proposto na lei em vigência explicita o que é cada tipo de comércio e onde estes devem se instalar. Ao se modificar esses itens, perguntamos: qual o critério utilizado para tal? Houve pesquisa de opinião? Com qual percentual da população envolvida? Todos sabem quais as atividades envolvem a definição do comércio local? Ao se adaptar à lei vigente em Ouro Branco, foram avaliadas as peculiaridades de nossas cidades. Em nosso caso, avaliar, por exemplo, diminuir os coeficientes e permeabilização e ocupação sem propor a mitigação necessária. Décimo, porque as propostas de modificação da lei não demonstram em fatos as manifestações populares que tanto temos ouvido nas ruas, como, por exemplo, investimento em casas populares, em regularização fundiária e etc. Qual o percentual desta parte da população foi ouvida? Ressaltamos, enfim, alguns dos principais itens da alteração proposta que causam grande preocupação a este Conselho e que mostram a importância da realização de estudos técnicos de impactos socioambientais antes da decisão em relação às alterações propostas. Pedimos a Vossa Senhoria a gentileza de confirmar até dia 27/5/2011, formalmente, o dia da reunião com os técnicos para esclarecimentos ao Conselho e assim, se assim for decidido. Atenciosamente, Rosângela Ferreira da Costa Braga, presidente do Conselho Municipal da cidade do município de Ouro Branco, Minas Gerais. Obrigado, vereadora Branca. Conforme lido, né, o ofício encaminhado a esta casa, nós encaminhamos também ao Conselho, tendo em vista que se faz presente aqui, através da sua presidente e de outros membros, foram vários questionamentos, né, e a comunidade foi chamada, né, para ser ouvida, todas, sem distinção, né. Então, nós, no ano passado, foram 2 audiências públicas, esse ano já está inteirando a segunda, então, é para isso que está acontecendo as audiências, para que, né, possa se ouvir, escutar e discutir as melhores propostas para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero convidar agora o vereador relator da comissão, o vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos, para fazer a leitura das propostas, né, de emenda ao plano diretor e da lei de uso de ocupação do solo. Com a palavra, vereador Flávio. Boa tarde a todos. Boa tarde especial ao nosso presidente, vereador Alexandre, a presidente do Conselho, procuradora jurídica, procuradora-geral do município, doutora Rosângela, ao arquiteto Christian, aos colegas vereadores Geraldo, Branca de Castilha, aos representantes da CEMIG Abel e da Gerdau, a todos que nos acompanham pela TV Lafayette, aos representantes das associações comunitárias de Ouro Branco, partidos políticos, membros do Conselho Municipal da cidade,
povo de Ouro Branco. E também, de modo especial, os servidores desta casa, que têm colaborado com todas as ações do Legislativo. Senhor presidente, neste momento nós iremos fazer a leitura das alterações que estão sendo discutidas, com algumas alterações que já foram sugeridas na última audiência. E nós dividimos o projeto de lei para facilitarmos a apresentação. Então nós dividimos a apresentação em 5 tópicos para facilitar o entendimento daquilo que está sendo proposto. Então, se nós observarmos ali o que está digitado em vermelho, refere-se aos artigos alterados, né, inclusive com as sugestões da audiência anterior. E o que está digitado em azul refere-se a textos extraídos da legislação municipal, e o que está digitado em preto é o texto original da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, o tópico 1, ele se refere a sugestões de alteração em relação aos tipos de uso. O tópico 2, as alterações de coeficientes. O tópico 3, a possibilidade de flexibilização desses coeficientes para grandes empreendimentos. O tópico 4, para regulamentação sobre a utilização de elevador. O tópico 5, sobre parcelamento e loteamento fechado. O tópico 6, sobre a alteração de zoneamento de um caso específico. E o tópico 7, sobre a instalação de empresas de pequeno e médio porte, sem atividades incômodas ou com pouco incômodo. Tópico 1, que é aquele que nós podemos observar, é o artigo 1º, ele trata das formas de uso. Nós sabemos que o uso ele pode ser o uso residencial, comercial, serviços e industrial. A alteração específica, ela se refere ao uso comercial. Então, o uso comercial ele é classificado, né, de acordo com o anexo 2, em uso comercial local. Então, o uso comercial local, como nós podemos observar ali o parágrafo 1º, ele é proibido em zona especial 2, zona de proteção ambiental 1 e 2, permitido em alguns casos para a zona especial 1, e no inciso 3, especificamente, é o que está se propondo a alteração, ele é permitido em zona de adensamento restrito 3, somente nas seguintes avenidas: Avenida Marisa de Souza Mendes, Avenida Intendente Câmara, Avenida Frederico Vanhagem, Avenida Barão de Exuege, Avenida Cônego Luiz Vieira da Silva e Avenida João Molevade. A sugestão é que esse artigo passe a ter a seguinte redação: permitido em ZR3 nas vias arteriais e coletoras. Por que nas vias arteriais e coletoras? Porque algumas das grandes avenidas localizadas nesta região, que se localiza nos bairros Siderurgia e Pioneiros, elas não foram incluídas neste dispositivo. Então, o artigo 72 da Lei de Uso e Ocupação do Solo, ele define como via arterial as vias ou trechos com volume de tráfego significativo, utilizadas para deslocamentos intraurbanos de maior distância, possuindo de alta a média fluidez de tráfego, baixa acessibilidade e restrita integração com o uso e ocupação do solo. E as vias coletoras, elas são definidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo como sendo as vias ou trechos que articulam as vias arteriais e as locais, apresentando equilíbrio entre fluidez de tráfego e acessibilidade, havendo integração entre seu uso funcional e o uso e ocupação do solo, podendo ser subdivididas em classe 1, 2, 3 e 4. Então, nós citamos essa denominação das vias arteriais e coletoras, porque são as vias que recebem, aptas a receber um maior volume de veículos. E são nessas vias que está sendo permitido o uso comercial local. Se nós observarmos, nas ER3, nas vias locais, continua não sendo permitido a implantação do comércio local. A próxima alteração será no uso comercial intermediário. Adianta um pouquinho, por favor.